Não permita que intimidem você. Essa é uma lição muito importante para o que vem mais à frente. O que significa não permitem que te intimidem? É lógico que existem autoridades, que são autoridades que foram instituídas por algum sistema, ou por alguns sistemas. Então existe uma autoridade de você estar dirigindo, o farol fica vermelho e você para, porque é temperança, é justiça. Eu sou corajoso e eu passo o sinal vermelho. Não, você é um estúpido. A não ser que tenha horas para isso, que está perigoso, mas você não vai desrespeitar a todos. Quando eu falo não permita que intimidem você, a gente passa por um certo medo nosso, que é o medo real e bem-vindo de não querer ofender, de não querermos problemas, de não querermos perder os nossos contatos, nossos amigos, nem mesmo perder o nosso poder, nosso network, nem a nossa pensão, nem a nossa aposentadoria, nem o nosso plano de saúde. Então, por causa disso, nós mentimos muito e fazemos muitas concessões. Agora, são três coisas diferentes. Concessões, aquela pessoa é mais autoridade que eu, ou foi delegado para ela um cargo de autoridade. Mentiras, as mentirinhas mais simples, mas existem as situações onde eu me acovardo. Então ninguém quer ser excluído. Hoje se fala deletado, né? Ninguém quer ser deletado. Mas, por vezes, eu acabo tendo medo de defender aquilo que eu acredito. Sabe, uma pessoa que marcou muito minha época foi Muhammad Ali, que era um lutador de boxe. E ele foi convidado para ir para a guerra, foi convidado assim, entre aspas, é que nem nós pagamos impostos com a maior boa vontade. É imposto. O que é imposto? Você é obrigado a pagar. E o Muhammad Ali foi obrigado a ir para a guerra do Vietnã. E ele falou, não vou. E ele foi preso, ele ficou preso vários anos, porque ele se recusou a fazer uma guerra num lugar que ele nem sabia para que era essa guerra, nem por que existia. E depois, se você assistiu um filme chamado Todos os Homens do Presidente, filme chatíssimo, eu não recomendo, mas você vai entender o caso Watergate, o quanto que essa guerra, e mais um monte de falcatrua. Então, outra coisa, o Muhammad Ali, quando ele foi lutar algumas vezes, falaram, você não pode usar esse nome, que é um nome muçulmano, é um nome místico, Muhammad Ali. O nome dele era Cassius Clay. E ele falou, não luto. Eu não vou lutar para agradar os outros, eu não vou lutar para receber aplauso dos outros. E o que mais é perigoso de nós sermos intimidados não é pelos outros, é o medo de querer agradar os outros. Eu me intimido muito para agradar. É lógico que eu, como professor, como terapeuta, eu faço 1000 concessões, porque esse é meu papel. Eu vou tentar ser guiado pelo que os alunos esperam de mim, os meus cursos, mas tem coisas na vida, por exemplo, para mim, que é inegociável. Então anota num papel para você o que é inegociável. E se você... É lógico, às vezes a gente precisa ter temperança, você pode mudar de ideia, mas tem coisas, por exemplo, comer carne, para mim é inegociável. Hoje ninguém mais me atormenta com isso, mas... come um pouquinho, você vai morrer, é uma desfeita, onde já se viu, que a monja Coen come, sim, mas eu não sou a monja Coen. Então, tem coisas que são inegociáveis, e quando eu faço essas coisas, eu estou mentindo para mim mesmo. Então, você vai anotar num papel, e não permitir, isso é uma grande coragem, que você não viva uma vida que tenha relação com a tua justiça. Com a tua justiça. Eu tenho falado muito, eu li vários livros sobre a escravidão, para ter conteúdo para dar aula para você. Livros terríveis, que me fazem os meus olhos lacrimejarem, mas eu vejo cada história de escravos assim, que falam, eu não vou permitir que me escravize. Pode me bater, pode me chicotear, pode me amarrar, mas internamente... eu vou continuar acreditando na liberdade. Quando a gente fala em terapias que
o nosso convívio social acaba atrapalhando um monte de coisa, muitas neuroses são sociais. Nós não podemos esquecer que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O último. Então, ainda existe uma escravidão velada, mas existem pessoas que falam, não, eu não vou aceitar isso, eu não vou lidar com essa situação. Okay? Então, isso é uma coisa. A outra, nessa mesma lição. Todo ato de coragem é um salto num precipício. Esse é um exercício legal também. Desde o momento que nós nascemos, nós já estamos colocando a nossa vida em risco. A nossa reputação, os nossos valores. E esse salto, com o tempo, nós vamos perdendo algo chamado energia psíquica, que é uma energia de vida, uma energia de libido, não libido sexual, e que eu vou ficando com medo de tomar essas decisões, de dar um salto no escuro. Eu vou falar mais para frente aqui para você mais sobre isso, mas de cara eu vou te falar assim, a melhor coisa para nós desenvolvermos os músculos das decisões é tomando decisões. Se você quer ficar com o bíceps forte, vai ficar fazendo ginástica. Se você quer ficar com a tua capacidade de tomar decisões fortes, você tem que tomar decisão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando você começa a parar de tomar decisões, automaticamente isso vai ficar atrofiado. Vai ficar atrofiado. E essas decisões, por exemplo, quando se fala de marketing, sempre se conta, acho que o cara chamado, o dono da Blockbuster, acho que é a Blockbuster, ele foi convidado para fechar a Blockbuster, que entregava vídeos nos Estados Unidos pelo correio. Aqui no Brasil eu adorava a Blockbuster, parava o carro no posto de gasolina, comia um monte de porcaria e alugava os filmes, não sei se você lembra disso. E uma hora eu falava, não, isso não vai dar certo, isso vai falir. Ele falou, como eu tenho uma Blockbuster, Casas Bahia, Banco do Brasil, Igreja de São Judas e lojas americanas. Toda cidade tinha que ter isso. E ele não quis ver que isso estava acabando. Não tomou essa decisão. E aí teve esses filmes dessas TV a cabos. Ou, por exemplo, quando falam para a pessoa que construía carroça, olha, estão criando um automóvel, o que você vai fazer? Ele falou, eu vou construir carroças melhores. Vou fazer rodas melhores da carroça. Então, na nossa vida, às vezes, a gente tem coisas que estão morrendo e eu tenho que pular fora. Os filósofos, eles falam que a nossa vida é muito curta. Nós temos um período muito pequeno aqui. O nosso emprego, eu trabalhei muito, trabalho 30 anos, é um pouquinho de tempo, olha o tamanho do universo. Eu fiquei muito tempo casado com aquela pessoa, ficou muito pouco tempo. Tudo é muito pouco tempo aqui. E aí eu trago, porque eu falei anteriormente, o salto que a gente tem medo de dar, porque a gente tem muito medo do que vão pensar se eu falhar. Coragem é a coragem também de falhar, de ser o último lugar, de perder. Troca o que vão pensar sobre você pela ideia que é a ideia do teu legado, daquilo que você vai deixar. Que é isso que eu quero falar aqui, né? Exercício de decisões. Outro dia, Juliana, que é a minha ex-mulher, ela ficou num apartamento lá em São Paulo que eu aluguei agora há pouco tempo. Será que isso está aqui? Deixa eu ver, será que está ali em cima? Depois, numa próxima aula eu pego. E ela achou um caderno meu de 1998, que eu escrevi tudo o que eu queria, metas. E ela falou, nossa, olha quanta coisa que você conseguiu. E eu pus assim que eu queria ter 2 filhos. Depois isso eu mudei de ideia. E outras coisas eu mudei de ideia. E eu fui olhar e falei, nossa, você acha que realmente eu consegui muita coisa? Ela falou, sim. E quando a gente olha, todo mundo conseguiu muita coisa. Então, mas para isso, você tem que tomar decisões na vida. E mesmo que você escolha não tomar decisões, isso já é uma decisão. Outra coisa, mesmo quando nós não tomamos decisão,
E a palavra decisão, eu não me recordo agora, mas é uma palavra grega que significa algo como impossível de se voltar atrás, impossível de recuar. Então, quando você toma essas decisões, não volta atrás, a não ser que você mude de ideia. Porque quando você não toma decisão, isso é tomar uma decisão. Agora, o que é pior ainda, se você não toma uma decisão, os outros tomam por você. Ok? Os outros tomam por você. E tomar decisões sempre tem a ver com a nossa capacidade de ter que lidar com as consequências. Então, de novo, pega teu caderninho, você vai escrever depois. Todas as decisões que as consequências foram boas e todas as decisões que as consequências não foram boas. Uma coisa que eu me arrependo muito, eu estava lendo esses dias um livro incrível sobre arrependimento. O nome do livro chama Arrependimento. É uma pesquisa científica, psicológica, que fala que se arrepender é maravilhoso. Que todas as pessoas que falam, se eu pudesse voltar atrás eu não mudaria nada, isso além de ser uma coisa extremamente neurótica, segundo o livro, é falsa, é mentirosa. É mentirosa. E a importância do arrependimento, uma coisa que eu me arrependi foi de não ter aprendido a fazer sites, fazer coisas de computador. Outra foi aprender inglês direito. Então, tem coisas que acontecem, tá bom? Que pode acontecer. E para nós é importante, quando nós tomamos uma decisão e erramos, nos olharmos no espelho. Errei, pronto. Não há problema nenhum. E emendando essas aulas, antes de eu beber água, que é onde eu faço os cortes, na vida, e isso Osho me ensinou muito, a gente não pode colocar segurança em primeiro lugar. Não pode. Por exemplo, desde que eu vim morar aqui na praia, aprendi a andar de SUP, aquela pranchona, que você vai remando a primeira vez. Não vou andar nisso mesmo. Não, mas aí peguei um doido, que é o Paulo Matos, que é um querido aqui, professor de surf, campeão mundial de surf, Paulinho Matos. E aí, não, vamos naquela ilha lá. Eu falei, que ilha? Atravessar, é uma ilha que fica ali assim, vamos lá. Deixa a segurança e fui. Nunca mais voltei nessa ilha, foi uma experiência bem legal. Quando eu fui remar também, mesma coisa. Esse barco vai virar, porque eu tenho muito medo de água. Então, o que eu quero falar para ti, sim, nós somos criaturas frágeis, nós não podemos mudar essa condição de fragilidade. Eu fui andar do SUP, fui de, como é que fala, de boia, né, que se fala, colete salva-vidas. Tá, mas a gente não pode ser tolo o suficiente, a gente não pode ser tolo de achar que nós não somos frágeis, de que nós podemos sim nos dar mal, de que nós podemos nos machucar. Mas como eu digo muito em grupos de terapia, sempre tem um mundo nos esperando em algum lugar. Sempre tem uma vida nos esperando ali na frente. Se eu abrir essas portas. O Osho dizia que quando nós falamos para alguém que tem muito medo, olha, a vida não tem segurança nenhuma. Essa pessoa se esconde debaixo de uma cama, com medo. Quando meu pai me bateu, eu me escondia debaixo da cama. A vida não tem segurança. Mas se a gente chega para alguém corajoso e fala, a vida não tem segurança nenhuma. Por mais que você queira, não existe segurança. O corajoso fala, uau, então se não existe segurança, eu posso fazer o que eu bem entender. Sim. Lógico, lembra? Prudência, justiça, temperança e coragem. Ok? Eu não gosto de pular de paraquedas. Você já pulou? Não. Vai pular? Não também. Não me atrai aquilo. Mas eu queria tanto entrar debaixo da água que mesmo com medo eu fiz aquele curso de mergulho, que é o mergulho com os escafandros, não é escafandro que fala, mergulho autônomo. Fiz o curso, ganhei a carteirinha, tudo. Porque a aventura de entrar dentro do mar foi lá em Floripa a primeira vez. Um frio.
ganhou do medo, porque o medo deixa marcas. O medo deixa marcas. Tinha uma menina, quando eu fazia terapia, que eu sempre quis pedir ela em namoro. Eu sou do tempo que eu tinha que pedir namoro. E eu nunca pedi. Eu sempre achava que essa menina era do outro mundo, não sei o quê. Aí um dia eu encontrei ela lá na Rua Augusta, Giovanna Gold, é uma atriz que fez terapia comigo. Quer dizer, eu e ela éramos pacientes de um terapeuta. Senão eu não poderia contar essa história. A gente era paciente. E aí, encontrei ela na Augusta, me veio uma coragem. Eu falei, Giovanna, eu sempre quis te beijar, te pedir em namoro. Lá, Tavinho, você sempre foi um grande amigo para mim. Eu falei, ai, que coisa horrível falar isso. Eu não quero ser teu amigo, quero ser teu namorado. Mas isso tinha passado muito tempo, né? E a gente não pode mudar a condição que a gente vai receber muitos nãos, que muita coisa não vai dar certo, que muitas coisas que nós paramos vão deixar marcas, mas não coloque a sua segurança em primeiro lugar. Depois do corte aqui, nós vamos falar um pouco do que o medo nos mostra. Gratidão absoluta por você ter chegado até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.